Boas pessoal e bem-vindos a mais um vídeo, espero que estejam todos bem desse lado do ecrã como é habitual. Hoje, como vocês podem estar a ver, já tenho aqui três soluções diferentes de armazenamento, de soluções estas direcionadas para computadores portáteis. No entanto, ainda antes de focar neste tópico e partilhar aqui alguns resultados convosco que, para ser sincero, e um spoiler alert, estou bastante contente com uma das soluções que está aqui. Mas para aqueles que seguem o canal há algum tempo e mesmo para aqueles que me conhecem fora do canal, sempre que alguém pergunta, Roberto, qual é o tipo ou a solução de armazenamento que eu devo utilizar para o meu computador, eu dou sempre a sugestão daquilo que eu utilizo, e aqueles que seguem o canal já tiveram várias oportunidades de ver sistemas montados aqui, que é um SSD, um puro SSD para a vossa drive de arranque, para o vosso Windows, ou o sistema operativo que vocês utilizam, e depois então uma, duas, três drives 3.5 polegadas, 7200 rotações ou 5400 se quiserem um bocadinho menos de ruído, e não se importem da diferença de velocidades, mas isto para dizer o quê? Um SSD e, no mínimo, uma drive mecânica para guardar os vossos dados. Simples como isto, é assim que eu utilizo, utilizem assim e vivam felizes com o vosso sistema em termos de performance e armazenamento. Esta é a minha resposta simplista em termos de armazenamento para toda a gente que me pergunta. Agora, focando neste tópico que é armazenamento para portáteis, as coisas aqui complicam um bocadinho. Isto foi um desafio que eu tive a semana passada, vinda de um amigo meu, e eu vou partilhar esta história com vocês, que me pediu, Roberto, eu preciso de mais capacidade e, se possível, mais rápido. Ele tem um disco de 500 GB no portátil dele e estava a atingir o máximo da capacidade do disco, portanto, precisa de uma coisa mais, com mais capacidade, digamos assim. Ainda sugeri, a minha primeira sugestão foi mesmo SSD, e já partilho também mais informações sobre isso, e sugeri também que utilizasse uma drive externa. No entanto, eu percebo perfeitamente que algumas pessoas, e neste caso não querem utilizar, querem pegar no portátil, levar e não se preocuparem com outras drives. E fiquei, e é por isso também que eu estou aqui, aliás, se fosse o contrário, também estava aqui, fiquei surpreendido pela positiva com este SSHD, que é a minha primeira vez, ou a minha primeira experiência, digamos assim, com um SSHD, este da Seagate, que testei e vou partilhar os resultados também com vocês, mas que funciona muito bem. Aliás, é uma drive, e acabei de gravar agora um vídeo em inglês, é uma drive que eu lhe chamo inteligente, porque consegue fazer uma gestão inteligente dos dados. No entanto, queria aqui ainda reforçar uma situação que é, se o portátil tiver duas baías para discos, a minha opinião volta a ser a original, que é, ponham numa baía um disco SSD e na outra baía, então, um disco mecânico para gravar os vossos dados. No entanto, se for como este que está aqui, que apenas tem uma baía, a nossa solução fica um pouco mais complicada. E aqui começam a entrar ao barulho, digamos assim, os preços. Porque se quisermos ter 1 terabyte de capacidade, o preço do SSD fica assim um bocado puxado. E a primeira sugestão que eu dei a este colega meu não foi do agrado, principalmente por causa do budget. Eu vou partilhar convosco, atenção, preços de 2016, janeiro de 2016, para aqueles que vão ver este vídeo daqui a uns meses, tenham atenção que os preços podem ter alterado. Mas falando aqui de um disco mecânico de 1 terabyte, estamos a falar de 75 euros, que é perfeitamente aceitável. Aliás, os discos estão baratos, na minha opinião. Depois, um SSHD, que a gente já vai falar um pouco melhor sobre este SSHD que temos aqui, de 1 terabyte, custa 95, ou seja, uma diferença de 20 euros e vale completamente a pena. Eu já vou reforçar, este vale completamente a pena com alguns resultados e também aqui algumas explicaçõezinhas. Depois, quando passamos para um SSD de 1 terabyte, então estamos a bater ali nos 420 euros de custo, ou então 250 para um disco de 100, e aqui podemos ver as coisas de duas formas diferentes. Pelo menos é tento sempre retirar alguma coisa positiva. Eu consigo comprar com a mesma capacidade de um disco mecânico, ou seja, um SSD com a mesma capacidade de 4 vezes o preço desse disco mecânico, ou então comprar pelo mesmo preço um SSD com um quarto da capacidade que o disco mecânico tem. No entanto, aqui temos então um equilíbrio que é o SSHD da Seagate, que eu tenho aqui, estava a tentar, ou estou a tentar partilhar o máximo, ou o melhor que eu consigo com vocês, em termos do que é que este disco faz. Honestamente, é a primeira experiência que eu tenho com este, não sei se já referi isso, não. Se não referi, então está aqui. Se referi, desculpem por estar a chatear. É a primeira experiência e estou muito surpreendido com a performance que ele tem. Alguns de vós, como eu, podem se perguntar, mas Roberto, quanto é que tem de flash storage? Tem 8 GB de flash storage e depois tem 1 tera de disco mecânico. E a primeira coisa que nos pode vir à mente é, mas 8 GB isso não chega sequer para o sistema operativo. E é uma coisa que é totalmente digamos assim, viável de nos acontecer em termos de pensamento, e desculpem, aqui estava a tentar raciocinar, 8 GB não me chega para o sistema operativo. No entanto, a drive, eu ainda agora disse que ela é uma drive inteligente, é mesmo por essa razão, ela não vai utilizar, digamos assim, todos os ficheiros do sistema operativo para colocar na solução flash.
ou no armazenamento de flash. Isto porquê? Porque nós, se pensarmos um bocadinho, não precisamos de todos os ficheiros que englobam o sistema operativo para o arranque. Precisamos de alguns ficheiros, sim, para arrancar a máquina. E é aí que ela é bastante inteligente. Ou seja, vai verificar quais são os ficheiros que estão a ser utilizados pelo sistema para arrancar, vai buscar esses ficheiros e coloca no armazenamento de flash, deixando os restantes, digamos assim, na parte mecânica. E é aqui que ela, e mais uma vez, é inteligente. Ainda bem que ela não me deixa mexer no armazenamento ou gerir o armazenamento, porque ela faz um trabalho excelente, muito melhor do que eu seria capaz de fazer neste caso em particular. O mesmo acontece com um teste que eu vou-vos mostrar também mais à frente, com o Photoshop, que é uma das aplicações que o meu amigo utiliza, que é pesada, tem cerca de 1,5 GB e ela não vai pegar no Photoshop e colocar todo na flash storage, mas vai-nos dar uma performance incrível. Ou seja, o que é que ela vai fazer? Vai ver quais são os ficheiros que são acedidos pela máquina cada vez que eu carrego na aplicação Photoshop e, a partir daí, vai colocar estes ficheiros que são essenciais para o arranque do Photoshop na parte do flash. Ou se calhar, dos 1,5 GB vai utilizar ali 200 ou 300 MB. Um jogo que vocês utilizem bastantes vezes, o disco vai também colocar esses ficheirozinhos na parte do flash, desculpem. Isto de uma forma muito simplista, é assim que esta drive trabalha e muito bem. Agora que vimos os preços e que expliquei mais ou menos como é que esta drive trabalha, para aqueles que não sabem ou que nunca ouviram falar nisto, estamos aqui a fazer um comparativo de um disco intermédio. Já agora, um disco mecânico trabalha inteiramente só com discos e uma agulha a ler e a escrever, ou seja, em leituras e escritas sequenciais poderá levar muito tempo se os dados não estiverem na mesma zona do disco. O SSD, por outro lado, tem um desempenho espetacular, como a maior parte de vocês, e acredito que todos nesta comunidade muito pequena ainda saibam como é que trabalha. É um armazenamento flash, ou seja, não existe partes mecânicas, o acesso em leitura e em escrita é muito rápido em qualquer SSD, portanto, daí a minha primeira sugestão ser sempre um SSD. E aqui temos aqui um híbrido, é assim que se chama, um híbrido entre um disco mecânico e um SSD. Portanto, dito isto, que é para ficar de consciência tranquila com todos vocês, mesmo para aqueles que não têm muitos conhecimentos de informática e que apareçam aqui no canal, que fiquem então pelo menos esta explicação e que o Roberto não se esqueça do pessoal que não tem muito conhecimento de informática. E fica aqui nesta forma muito simplista. Agora, vamos então aos resultados que eu vou colocar e no ecrã para que vocês possam ver as diferenças. E na minha opinião, desculpem este termo, assim sem querer, na minha opinião, resultados muito bons, tendo em conta o budget que nós pagamos por uma drive destas e depois então a performance que conseguimos retirar. Já agora, quando é um calar, que às vezes é difícil, quando é um calar vai ficar no final do vídeo as gravações dos testes todos que eu fiz em termos de performance destas drives. Portanto, para aqueles que queiram ver o impacto, porque dá um impacto mais forte ver em termos reais o que é que ele faz do que estar aqui só um paspalho a falar e a dizer assim, olha, faz não sei quantos segundos e faz não sei quantos segundos. Portanto, eu gostaria de ver, se estivesse indeciso entre comprar um SSD ou um SSHD, portanto, se eu gostaria de ver, então vou partilhar também com vocês para que vocês possam ver aí desse lado. E dito isto, então vamos já ao gráfico novamente. E vocês aí podem ver que o disco rígido mecânico consegue arrancar este sistema em 22 segundos e depois abrir o Photoshop em 20 segundos. E, sinceramente, a mim não me choca muito estes 22 segundos em termos de arranque, não me importa. Se me perguntarem, Roberto, chateia, quer dizer, não me chateia, chateia um bocado. Hoje em dia, que estamos habituados aos SSDs, chateia-me um bocado. Mas se me perguntarem, conseguias viver com isso? Consegui, sem problemas nenhuns. Carregava no botão, ia até à cozinha, fazia maçãs, comia qualquer coisa. Depois, quando voltasse, então tinha aqui o computador preparadinho à minha espera. No entanto, se me perguntarem, Roberto, então, mas ia abrir Photoshop 20 segundos, importa-te? Aí sim, importa-me bastante, porque eu estou à frente do computador, carrego e fica-me ali a aplicação até abrir. Essa parte chateia-me bastante e acredito que chateie qualquer pessoa que utilize estas aplicações um pouco mais pesadas. Vamos então agora passar para o SSHD, aliás, voltar ao gráfico, que tem os dados todos, e o SSHD aqui consegue quase descer para metade em termos de velocidade de arranque do sistema. Estamos a falar de 13 segundos e para abrir o Photoshop 8 segundos. Meus amigos, e aqui é que me deixou surpreendido, para além do sistema operativo a arrancar muito mais rápido, o Photoshop a arrancar, e não só o Photoshop, mas qualquer outra aplicação que nós utilizemos com alguma frequência a arrancar com esta velocidade
e termos este compromisso entre performance e budget muito bem equilibrado e que consegue, no final do dia, dar a quem esteja à procura de uma coisinha mais rápida para tirar ainda alguns anos do computador portátil que tem. Então, o SSHD da Seagate é, na minha opinião, a partir de hoje, e é claro, e partilhar aqui com vocês uma opção viável que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer assim, olha, se não podes ir para um SSD puro porque te custa 400 euros e pagaste 600 para o teu computador, então o SSHD não é uma má opção. Vamos então passar para o último, que é o SSD, e aqui não há dúvidas a tirar. Em termos de arranque, 7 segundos, e é um espetáculo, e em termos de abrir o Photoshop, 5 segundos, ou seja, para ser melhor que isto, só se fosse mesmo imediato, e a gente está de chegar lá durante, não sei daqui a quantos anos, mas de ser imediato, de carregar na aplicação e ela abrir. Queria aqui também salientar uma coisa antes que me esqueça. A primeira vez que nós utilizamos o SSHD, e isto é importante e não me quero esquecer, em termos de arranque, em termos de abrir o Photoshop, que é só aquilo que nós estamos a falar, mas o Photoshop replica-se para todas as outras aplicações que vocês tenham, jogos por aí fora. A primeira vez que nós o utilizamos, ele vai levar o mesmo tempo que a vossa drive mecânica antiga que vocês têm, ou que tinham. Não há segredos aqui. Vai levar exatamente o mesmo tempo. Porquê? Porque a drive não sabe ainda o que é que vocês utilizam com frequência. Portanto, a primeira vez que fazem o boot, se calhar leva os tais 22 segundos que o disco levava. No entanto, na segunda vez já é mais rápido, na terceira vez é mais rápido. E eu, para ser sincero com vocês, brinquei com este sistema aqui, digamos assim, a semana passada. Trabalhei com o computador talvez 4, 5 vezes, não intensivamente, porque não tenho também tempo para isso. Aquilo que eu fiz com este computador foi basicamente um backup dos dados todos que ele tinha, uma instalação nova do Windows 10, instalei algumas aplicações, incluindo o Photoshop, que é uma aplicação pesada. Eu queria ver como é que a Drive se comportava em comparação, principalmente com o SSD. Com um disco mecânico já sabia mais ou menos qual era a performance, portanto não havia grandes dúvidas, mas para vocês saberem que tipo de sistema estamos aqui a trabalhar. E depois vou voltar a colocar tudo no sistema em termos dos dados que ele tinha. E aqui queria salientar também outra coisa que me estou a esquecer, mas pode ser que eu... era isto que eu queria salientar. Estes resultados que acabamos de ver, pode ser que melhorem ainda conforme a utilização que este computador vai levar. Portanto, da primeira vez vai ser igual a um disco mecânico, à segunda já vai aprender o que é que nós utilizamos e vai melhorar os tempos, à terceira, à quarta. Ou seja, eu utilizei 4 ou 5 vezes, possivelmente se tudo correr bem, em termos de arranque eu vou conseguir baixar aqui, eu não, mas o meu amigo vai conseguir baixar aqui 1 ou 2 segundos em termos de arranque, e se tudo correr bem também, em termos de Photoshop, mais 1 ou 2 segundos, e vai se aproximar muito ali da performance de SSD para as aplicações que ele utilizar mais. E isto então conseguimos chegar aqui mais uma vez, como eu estava a dizer, a um compromisso de performance e preço. Meus amigos, é esta a mensagem que eu queria passar hoje e partilhar convosco em termos de experiência de um SSHD, que foi para mim a primeira vez que o testei. Mais uma vez, relembrar que, assim que eu me calar, que está quase, vai ficar no final um vídeo com o comparativo de todas estas drives nos testes que eu fiz, e é só, espero que o vídeo seja útil de alguma forma para algum de vocês que esteja aí desse lado a ponderar, será que vou para o SSD, será que gasto 400 euros, será que gasto 100 e compro um mais barato, e depois arranjo uma solução externa com um disco externo, uma caixa externa para colocar o disco que nós tiramos lá dentro, porque também é viável. Portanto, espero que este teste seja de alguma forma, ou estes testes sejam de alguma forma úteis para que vocês conheçam também um pouco melhor, que eu fiquei a conhecer um pouco melhor os SSH10. Dito isto, meus amigos, vou então calar, já chega, já está a ficar um vídeo muito longo. Como sempre, o meu nome é Roberto Jorge e esqueçam de dizer aqui uma coisa, não se esqueçam do habitual thumbs up para aqueles em que o vídeo foi útil. Para aqueles que não foi útil, então não peço nada, mas para aqueles que foi útil, então não se esqueçam daquele thumbs up. Agora sim, meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vejo no próximo.